Opa, e aí meus amigos, tudo bem com vocês? Feliz 2025 e, bom, vamos lá, né? Todo mundo sabe que para uma empresa construir um verdadeiro império é necessário muito esforço e suor. Porém, basta um erro fatal para mandar todo o esforço para o buraco. A história da vez é de como a Sony saiu do trono de glória pavimentado pelo PlayStation 2 para cair de cabeça na maldição do terceiro console. E essa é a história do PlayStation 3. Bem, para entendermos essa história para começo de conversa, temos que entender uma coisa. Uma frase que eu gostaria que todo mundo gravasse na memória. Nada existe no vácuo. Por que eu estou falando isso? Bom, todos sabem aqui da agradável surpresa que foi o PlayStation 1, do rolo compressor que foi o PlayStation 2, vulgo console barra reprodutor de DVD mais barato da história, e o sucesso de ambos que se deve ao antigo CEO e criador da marca, Ken Kutaragi, que foi um dos poucos que viu potencial no mercado de games dentro da própria Sony, onde a grande maioria via videogames apenas como brinquedos para criança. Essa atitude de ir contra a maré, junto com um planejamento muito bem organizado, garantiu o sucesso da marca. Mas todo esse sucesso aparentemente ligou um botãozinho de ego, tanto na Sony quanto no próprio Kutaragi, que pensaram um pouco longe demais quando começaram a desenvolver o PS3. Já avisei que vai dar merda isso. No patamar que a Sony chegou com o PlayStation 2, colocou na cabeça dos executivos da Sony que nada mais podia tirar eles do topo, como se eles fossem os reis do mundo dos games, fazendo eles se sentirem mais confortáveis em arriscar estratégias mais extremas. Por que eu sinto que eu já vi essa história antes, hein? Enfim, essa brincadeira começa quando Ken Kutaragi juntou a Sony, a IBM e a Toshiba para desenvolver o processador que seria utilizado no PS3. Porém, essa CPU não estava sendo apenas pensada para o PS3, mas sim para todo o line-up de produtos da Sony, surgindo assim o Cell Broadband Engine. Ok, a proposta do Cell até que é boa, pois ele basicamente funcionava com vários microprocessadores dentro dele, cada um encarregando de uma tarefa diferente sem querer afetar os demais processos. Uma ideia ótima para um supercomputador de servidor, mas péssima para um console, pois toda a estrutura, além de ser uma bela dor de cabeça para programar, era extremamente difícil fazer com que todos os trabalhos simultâneos do Cell funcionassem em sincronia, o que é exatamente o que um videogame precisa, mas aparentemente na cabeça da Sony isso não importava. E algum tempo depois eles revelaram pela primeira vez o PlayStation 3 na E3 de 2005. E rapaz, eles fizeram muitas promessas, mas tinha algumas bem estranhas nessa brincadeira. Para começar de leve, vamos questionar algumas coisas no design. E my boy, olha, eu já vi controle feio, que pariu, meu irmão. Afinal, isso era pra ser o quê? Uma banana? Um boomerang? Cara, ainda bem que eles trocaram pro Six Axis. Eu juro que eu nunca mais xingo esse controle na minha vida. Tá bom, talvez só um pouquinho. Agora, indo pro console em si, me explica uma coisa aqui, Sony. Qual é a necessidade de ter 6 entradas USB, 3 entradas de rede e 2 portas HDMI? Ok, 2 entradas HDMI até que vai para caso tenha algum louco que queira usar mais de uma tela. Se é que tem alguma pessoa louca o suficiente querer usar 2 telas em um console. Agora, pra que 3 entradas de rede? Isso é um PlayStation ou um servidor, filho da p? Se bem que de fato fizeram um servidor inteiro de PlayStation 3. Eu fiz um shorts aqui no canal sobre isso, inclusive. Ah, mas beleza, Rick, isso é tudo muito interessante e tal, mas e o jogo que é bom, cadê? Ah, meu amigo, essa é uma das melhores partes, pelo menos pra gente que tá assistindo, porque pra Sony não foi nada legal. O caso em questão envolve a demonstração de Killzone 2, que a Sony jurou de pé junto que tava rodando em tempo real no PlayStation 3. Isso até ela ser desmentida pouquíssimo tempo depois. A real é que na época os devs estavam tentando domar um certo monstro de 7 cabeças chamado Cell, pois ninguém, absolutamente ninguém tinha a menor ideia de como usar esse treco, nem mesmo a própria Sony. Fudeu de vez! Lembra que eu tinha dito que o Cell era para ter sido usado em outros produtos da Sony além do PlayStation 3? Então, os demais departamentos da empresa olharam para aquela bomba e meteram um pinote. Assim, basicamente só o PS3 teve que ser basicamente obrigado a trabalhar com essa CPU. E para colocar cereja no bolo de merda que foi delicadamente montado pela própria Sony, o PS3 em seu lançamento custava $499, o modelo mais barato, e $599 o modelo mais caro. E
pelo amor de Deus, amigo, bota caro nisso. E bem, no mesmo ano a Microsoft havia acabado de lançar o Xbox 360, que de começo a Sony simplesmente não ligava, pois a doida da Sony estava absurdamente confiante que o PS3 ia vender mais do que o Xbox assim que ele fosse lançado, mas o que eles não esperavam é que o console teria que ser adiado em praticamente um ano. Não se sabe ao certo o real motivo do adiamento, mas existiam alguns boatos que eles tiveram que arrumar uma GPU dedicada de última hora, porque o céu não era tão perfeito quanto a Sony esperava. Sendo verdade ou não, após o lançamento do console, a Sony começou a sentir na pele o peso de suas decisões. O PS3 estava mamando horrores pro 360. Primeiramente porque o Xbox custava $200 a menos do que a versão base do PlayStation 3, e como se não fosse o bastante, os jogos multiplataforma pareciam rodar até melhor no console da Microsoft do que no da Sony, mesmo que o PS3 fosse tecnicamente um pouco mais poderoso. E como é que isso aconteceu? Não sei. Bom, imagine o seguinte cenário. Temos aqui dois escritórios. Um se chama Xbox 360 e o outro PlayStation 3. O escritório do Xbox está todo limpo, organizado, cheio de ferramentas que você já está acostumado a trabalhar, enquanto o do PlayStation 3 estava bagunçado, sujo, e a única vantagem aparentemente são as ferramentas de última geração, mas você não faz a mínima ideia de como usar esse treco. Com isso em mente, tá meio óbvio o que aconteceu, né? O negócio estava tão feio que a Sony tomou o esporro de ninguém menos que Gabe Newell, fundador de nada mais nada menos do que a Valve e dono de uma das maiores lojas de games do planeta, a Steam. O brother chegou e mandou a real dizendo que a Sony estava completamente fora da casinha e acabou perdendo a noção da real situação dos desenvolvedores e do seu público. Isso equivale àquele esporro na indústria ao vivaço que todo mundo tomou no Game Awards, né, no ano passado. No meio dessa zona toda, Ken Kutaragi acabou se aposentando e na época deixou toda a zona da liderança para Kazuo Hirai. E rapaz, que momento para ter que assumir essa barca, hein? Mas calma, pois tudo pode piorar. Oh, shit. Here we go again. Porque em 2011 aconteceu um mega ataque hacker que vazou informação de mais de 77 milhões de usuários da PSN. O negócio foi tão absurdo que o próprio Kazuo Hirai teve que ir a público pedir desculpas pelo ocorrido. E eu achando que o BO da 3RL tinha sido feio, hein? E pra fechar com chave de merda, a resolução do ataque hacker custou mais ou menos 170 milhões de dólares para resolver essa treta. Todo dia tem uma merda. Ótimo, vamos tentar revisar o que a Sony teve até aqui. Temos um console que vendeu mal pra caramba, uma má fama com o público devido ao preço, marketing e incidentes gravíssimos de cibersegurança. E sem falar também que ainda tem um hardware que nem a própria Sony sabia como usar. Nossa, isso até explica muito o porte horroroso de Kingdom Hearts pro PlayStation 3. A pergunta que não quer calar é a seguinte: como vamos reverter essa situação toda? Bem, a primeira decisão tomada por Kazuo Hirai foi fazer um rebranding total da imagem do PS3. Começando pela logo, porque a logo original do PlayStation 3 tinha uma clara inspiração nas logos do filme do Homem-Aranha feito pelo Sam Raimi. Porém, sua versão atualizada acabou ficando mais próxima às logos utilizadas tanto no PS2 quanto no PSP, que utilizavam bastante a sigla do console. Logo em seguida, eles precisavam arranjar um jeito de cortar o preço do console, começando assim no desenvolvimento do modelo Slim. E para isso, alguns cortes precisavam ser feitos, e para ontem. E o corte mais notório dessa versão do console foi a remoção do Emotion Engine, que é a peça responsável pela retrocompatibilidade do console. Porque originalmente, o PlayStation 3 rodava games de PlayStation 1 e PlayStation 2 de maneira quase que completamente nativa. Obviamente, porque essa peça é o próprio processador do PlayStation 2. E em outras palavras, tinha um PlayStation 2 dentro do próprio PlayStation 3. E Deus, quantas vezes eu falei PlayStation 2 só nesse trecho. Ok, depois dessa remoção, a retrocompatibilidade acabou sendo substituída por emulação, pelo menos por hora. Porque mais tarde ela foi removida por completo. Eu imagino por quê, né, senhora Sony? Após o lançamento do modelo Slim, que finalmente estava com um preço mais competitivo, agora estava na hora de resolver o problema dos games. Para isso, a Sony começou o seu foco pesado em jogos exclusivos. Títulos como Uncharted 3, Demon's Souls, Little Big Planet, Metal Gear Solid 4, God of War 3 estão em alguns dos games mais populares dessa plataforma, após essas mudanças, é claro. E dado o tempo que havia se passado, junto
junto de um suporte um pouco mais decente da Sony com empresas third party, que já estava na hora, os desenvolvedores começaram a entender melhor o funcionamento do Cell, fazendo com que os jogos multiplataforma também começassem a melhorar em qualidade, tendo a sua virada derradeira acontecendo na E3 de 2010, quando a Sony fez um anúncio surpresa, feito por ninguém mais, ninguém menos que Gabe Newell. Olha que ironia, não é mesmo? O homem que tempos atrás era um dos que mais criticavam o PlayStation 3, chegou no palco e, apesar da zoeira que ele fez por um momento, ele elogiou a mudança da Sony e anunciou que a melhor versão de Portal 2 em um console seria de PlayStation 3. Ainda bem que ele especificou a versão de console, porque todo mundo aqui sabe onde realmente está a melhor versão de Portal 2, não é mesmo? Enfim, piadas à parte, as coisas finalmente estavam começando a dar certo para o console da Sony, e a briga com o Xbox 360 finalmente estava começando a se igualar. Mas o inesperado foi que o console mais vendido daquela geração não foi nem o da Microsoft e nem o da Sony, mas sim foi o da Nintendo, mesmo com o hardware notavelmente inferior. O Wii estava na frente graças aos controles de movimento, e assim como a Microsoft tentou tirar uma lasquinha de sucesso do Kinect, a Sony também teve a sua tentativa de fazer um controle de movimento, o PlayStation Move, um apetrecho que mais parece um objeto fálico que o Family Friendly não me permite falar, e que dentre as tentativas de copiar o sucesso do Nintendo Wii, foi a que menos deu certo. Que ironia, não? Controles de movimento e piadas com objetos fálicos à parte. Lembram que eu disse que os estúdios da Sony não sabiam como utilizar o Cell? Bem, o maior exemplo disso foi o primeiro Uncharted, que utilizava apenas 30% do poder real do Cell, porque ninguém sabia como programar nele direito para começo de conversa. Por que eu estou trazendo isso à tona de novo? Pois bem, a Naughty Dog, que foi o estúdio responsável pela franquia Uncharted, finalmente estava dominando o verdadeiro poder do Cell e havia preparado a cartada final do PlayStation 3. E essa cartada final veio com o nome de The Last of Us, o jogo que finalmente havia mostrado o que o Cell realmente era capaz. É uma pena que essa forma final do Cell só foi aparecer nos últimos anos do console, mas é aquilo, antes tarde do que nunca. E graças a isso, o PlayStation 3 finalmente havia passado as vendas do Xbox 360 no final de 2013, sendo 77 milhões de unidades vendidas contra os 76 milhões do time verde. Uma competição bem acirrada, diga-se de passagem. Só vamos ignorar o Wii por enquanto, porque o tombo da Big N vai acontecer logo logo. Mas enfim, a história do PlayStation 3 é uma verdadeira história de como não fazer um console. As várias decisões feitas no mais puro orgulho do sucesso do PlayStation 2 quase causaram o fim da marca PlayStation. Porém, devemos dar o mérito de que a Sony conseguiu fazer as escolhas certas ao tentar reaver o prejuízo e a má fama do PS3, terminando seu ciclo de vida de maneira bem mais positiva comparado ao caos que foi o seu lançamento. Eu só espero que ela não levante a bola de novo e comece a cometer os mesmos erros de antes só por ter voltado ao topo novamente, não é mesmo? Mas enfim, se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho também para receber os próximos vídeos. Demora, mas chega, viu? Mas enfim, muito obrigado por me ouvirem até aqui, fiquem com tudo e falou!